People, estão vendo minha janelinha? Ih, valeu. Sim. Bom demais. Novamente, acho que também todo que até que a gente comenta isso, mas para novos entrantes, favor ajudarem nas perguntinhas com um grid de sim, um grid de não, ou qualquer outro grid que você sinta vontade de fazer, para não ficar sozinho aqui falando o tempo todo, beleza? E, novamente, sinta-se à vontade também para me interromper, não precisa levantar a mão aí no Teams, porque eu não estou olhando o Teams nesse momento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Já entreguei qual que vai ser o tema. Bom, não sei qual que é a expectativa de vocês, de cada um com esse tema especificamente. A minha ideia com esse tema aí foi a seguinte. No QTEC passado, eu sempre divido um pouquinho assim, minha zona de conhecimento ali, mais confortável para mim. A gente já falou muito de Power BI, muito de engenharia de dados. E aí eu sempre tento dividir um pouquinho, né, não ficar falando só de Power BI, só de engenharia, eu falo um pouquinho, né, tento fazer um paralelo aí dos dois. O passado foi NoSQL, né, que eu já comentei, foi banco de dados NoSQL, não deu tempo de terminar, talvez eu volte, mas ali no review que vocês deram ali do NoSQL, algumas pessoas pediram um pouquinho mais de engenharia, né, um pouquinho mais desse assunto, e algumas mais especificamente falaram de Spark, de Databricks ou coisas do tipo. Eu cogitei fazer um de Spark, e aí eu pensei, até pela minha correria, eu acho que Spark seria um tema ainda mais pesado, ainda mais denso e tal, até por ter sido meio de última hora para mim, mas não só por isso, por conta de, durante o de NoSQL, eu percebi que talvez seria interessante contar um pouquinho mais de história, né, e dar um pouco mais de background dessa coisa como um todo. Eu achei que talvez seria interessante a gente fazer um pouquinho realmente de história, nascimento, Big Data e o ecossistema Hadoop como um todo, para depois, né, consequentemente, a gente cair num deep dive, num aprofundamento para Spark especificamente, talvez depois Databricks ou coisa do tipo. Então vai acabar sendo quase que um histórico de aulinhas aí de QTECs que façam algum sentido aí, um com relação ao outro. Beleza? Interessante? Curtiu? Sim. Sim. Tá bom demais. Muito bom. Então, até por essa pegada, bom, mais introdutória, mais histórica e tal, sei lá, né, mais só do Hadoop e do ecossistema, só uma visão geral, eu acho que talvez esse seja um pouquinho mais rapidinho. Vamos lá. Como que eu separei esse cara aqui? O que não está passando? Beleza. Vou fazer um pouquinho de uma parte de introdução e depois uma parte falando um pouquinho do ecossistema mesmo como um todo, igual prometido ali no título da demonstração. Beleza? Bom, como que eu comecei esse cara aqui? Na real, eu até deixei esse slide meio de propósito, que eu ia começar, tipo, como que a gente começa um QTEC sobre isso, né, sobre Hadoop. Então, vamos começar com o que é Hadoop. Aí eu senti falta de um pouquinho de história, e aí a gente volta nesse cara aí para falar um pouquinho mais sobre ele. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, isso é quase que a minha agenda aqui, né, eu vou falar um pouquinho mais da história e do porquê do surgimento desse cara, para ficar mais claro, e a gente volta na definição dele e entra nos serviços especificamente, no tal do ecossistema desse cara, claro que não todo, não muito detalhado, mas para a gente ter essa visão geral. Tá? História. Eu copiei alguns slidezinhos lá da aulinha, né, de NoSQL, porque eu acho que foi isso que me fez ter essa ideia de apresentar o ecossistema Hadoop, e eu acho que casa com o que eu quero apresentar aqui, foi o que eu senti falta lá, né, ter esse background, ter um pouquinho dessa história antes. E aí esse slide veio de lá, né? Era aquela timeline que eu falei que era uma timeline meio feia, meio confusa, de historinha de banco de dados como um todo, né? De tecnologias de bancos de dados, até chegar no mundinho mais Big Data, mais analytics e tal. De toda forma, eu achei ela complicada, né? Muita informação, mas para essa apresentação que eu achei ela relevante. E aí, em homenagem ao Ravi, lá também na outra apresentaçãozinha, eu tinha colocado uma useless red arrow para falar, para apontar aqui para em que momento da história aí que a gente está conversando um pouco mais aqui, tá? Lá na historinha de NoSQL, não sei para quem lembra, eu realmente falei um pouco dessa história, e aí deve ter o vídeo lá, né, no nosso canal de YouTube, para quem não assistiu, mas eu contei um pouco mais a história de banco de dados, porque eu acho que ela é relevante para o surgimento ou para para entender a necessidade de um banco de dados NoSQL, né? Então a gente falou um pouquinho ali daquela década de 70, 80 que está falando ali, surgimento de Oracle e tal, mas aqui, acho que mais especificamente, o intuito dessa apresentação aqui, que é Hadoop, é falar ali dos anos 2000, que também tem um pouquinho mais lá na aulinha de NoSQL,
mas mais especificamente o surgimento de Big Data e desse desafio que Big Data apresentou e, né, que fez surgir tecnologias como o Hadoop, beleza? De fato, ele até está aí dentro da Useless Red Circle, ok? Mas beleza, então vamos lá. Então é dessa época aí que eu vou falar. E aí, falando um pouquinho do porquê do surgimento desse cara, e esse slide também é copiado de lá, então meio repetitivo, por isso que eu estou falando mais rápido, tá, pessoal? Só fazendo um introdutório, aí, lembrando um pouquinho de conceito de Big Data. Eu brinco que eu gosto do Big Data ainda explicado através de 3 Vs para ficar mais fácil mesmo. Assim, acho que as pessoas, já falei isso lá, né, que eu acho que com o tempo a galera foi começando a inventar V demais para justificar esse cara, eu acho que não faz sentido. Ficou quase um marketing do Big Data, quanto mais V, pior. 3 Vs para mim é o bastante, eu acho que são os que fazem mais sentido. E aí, para explicar um pouquinho, outra coisa que a gente fala muito na Q2, pelo menos com os clientes e tal, é que muita gente fica, assim, quando surgiu principalmente esse boom, acho que o entendimento do termo Big Data é um pouco complicado, a galera não sabia se era uma tecnologia, se era, sei lá, um dado específico e tal. E eu entendo ele quase como um problema, né? Uma categoria de problema de dados que, se tem esses 3 Vs, ou se tem alguma forma próxima de alguns desses Vs, se categoriza como um problema de Big Data e a gente soluciona com ferramentas voltadas para Big Data, né? E aí, quem são esses Vs? Bem rapidamente, acho que é bem facinho, né? E aí eles estão muito ligados àquela época que eu mostrei ali na timeline dos anos 2000, de boom de internet, boom de e-commerce, de redes sociais e tal, que fez um surgimento, assim, um aumento grande de volume de dados, ou de dados em geral, no nosso mundinho de TI, e uma necessidade grande de analisar esse boom de dados que estava rolando, né? E aí, pensando muito nesses grandes e-commerces e grandes redes sociais e tal, e esses grandes sistemas web em geral, a gente percebe exatamente esses 3 Vs nos caras, né? Que é dado muito rápido, né? Então é muita velocidade para o dado, um volume de dado muito grande, né? Então acho que assim, não tem nem como explicar muito, né? O tamanho do dado, mesmo quantidade total do dado trafegado, gerado, coisa do tipo. E uma variedade aí no tipo ou formato do dado grande também, né? Bem no círculo mais interno aí desse desenho, a gente tem o que normalmente a gente gosta de trabalhar ali, o que é fácil de trabalhar desde, sei lá quando, né? Desde a década de 80, que a gente falou de banco de dados e tal, que é trabalhar com dado tabulado, bonitinho, igual uma tabelinha de Excel, uma tabelinha de banco de dados, dado na casa aí de megas, até giga de tamanho, e sempre tratado via batch, né? Do ponto de vista de BI, eu sempre faço uma carga periódica desse dado, onde tem uma agenda específica ali, dentro dessa agenda eu tenho um timeline que eu consigo tratar esse dado com toda a tranquilidade do mundo, e o negócio receber esse dado daqui a pouquinho, essa tratativa daqui a pouquinho, sem problemas também. Então, esse era um mundinho antes do grande problema Big Data, e aí, com o surgimento disso, todos esses Vs mudaram para problemas maiores, né? Então, o batch se tornou um dado muito mais rápido, que chega a precisar de uma análise quase em tempo real, ou em tempo real do dado. O que era mega, o que era giga, virou tera e petabyte de volume. E os formatos diferentes, o que era um formato tabulado, bonitinho, ou um banquinho de dados, né, bem estruturado, com relacionamentos e tal, começou a virar foto, vídeo, dados estruturados, conversas, né, banco de dados graph, de relacionamentos, né, de rede social e tal. Ok? Então, definição rápida aí de Big Data. E como que assim, a gente é ótimo, né? Como que o mundo, a tecnologia se propôs a resolver esse problema, processar esse problema do ponto de vista de analytics, principalmente. Na aulinha de NoSQL, a gente fala um pouquinho mais disso, no sentido de banquinhos de dados, eles tendem a ser, e aí por isso esse ícone, um servidorzinho onde eu instalo um banco de dados, coloco meu banco ali dentro, e esse paradigma de ter um servidor, uma ferramenta, é o que impediu ou que dificultou a tratativa de Big Data. Big Data, em teoria, a gente soluciona isso espalhando isso ou dividindo esse problema para vários servidores, né, devido à quantidade, ao volume, né, de dados que a gente tem e como é que chama? E a velocidade que eu preciso tratar, a forma como a gente conseguiu com tecnologia de tratar, de processar isso, é distribuindo, né? O nome aí o scale out, né? Então a gente distribui esse problema em diversas máquinas
eu falei ali entre aspas, né, com um pedacinho pequeno do problema para cada máquina resolver. Claro que nem sempre é pequeno, depende do tamanho total da coisa, mas a ideia é essa, né? Então, assim, o que uma máquina não dava conta, agora a gente distribui esse problema para várias, cada uma processa um pedaço, e depois elas retornam para um pai, para um coordenador dessa história aí, retornar bom, a solução como um todo do problema para o dono do problema ali, beleza? Bom, isso para contextualizar aqui a época, anos 2000, o que estava rolando, e o problema do Big Data. Beleza. Então, agora a gente pode voltar ao primeiro slide ali de discutir o que é Hadoop. Galera, para variar, estou falando para caralho, se quiserem interromper, fazer pergunta, sinta-se à vontade. Eu estou aproveitando esse momento para dar um gole d'água aqui, então, tá? Tudo tranquilo até aí? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Quem é o Hadoop, então? Brinquei aí que isso é uma tradução livre feita by Tuco, tá? Caso tenha alguma coisa meio esquisita ou coisa do tipo aí, mas eu vou explicar. Ele é um framework open source, tá? Escrito em Java, para processar Big Data, que é o que eu acabei de explicar no slide anterior, né? Assim, a ideia do processamento, pelo menos numa visão bem macro de o que é, utilizando, e essa parte talvez seja a principal da tradução livre pelo Tuco, hardware barato e abundante. Abundante, na verdade, foi uma bela curiosidade, se o Ravi puder me ajudar aí com o termo commodity. Bom, eu já usei esse termo diversas vezes, mas eu nunca tinha pensado no termo especificamente para commodity hardware, né? Nesse caso, especificamente, eu nunca tinha visto uma tradução. Eu traduzi meio para esse barato e abundante aí, que é o que faz sentido para o caso do Hadoop, tá? Mas só para vocês saberem o que foi a minha tradução livre aí, e o porquê dela. Mais um pouquinho sobre isso. O processamento Big Data, eu já expliquei ali no slide anterior como que ele acontece, mas a proposta do Hadoop, então, e aí, até falando um pouquinho mais, deixa eu voltar um termo antes, que é a palavra em framework, eu acho que ela também pode ser, sei lá, um pouco complexa ou um pouco difícil de entender a proposta do que é ser um framework. Mas então, vamos entender ele nesse momento, e é por isso que eu vou falar do termo ecossistema, né, como um conjunto de ferramentas, processos de TI, hardware e tudo mais. Então, assim, é um pouquinho disso tudo com o objetivo de processar Big Data. Então, assim, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas acham que Hadoop é uma coisa específica, um software específico, sei lá, alguma coisa que você instala, e aí eu prefiro esse termo de ecossistema, Hadoop, tá? Para a gente entender que ele é um conjunto de diversas ferramentas, diversos modelos de programação, de desenvolvimento, modelos de hardware e de infraestrutura para resolver o problema ou para processar Big Data, tá? Em termos gerais. E aí uma das propostas dele é conseguir fazer isso utilizando, e aí como eu falei, né, da ideia de scale out, né, de distribuir e distribuir em várias máquinas, isso só seria viável se ele utilizasse o que a gente está chamando aí de commodity hardware, que seria um hardware que é abundante e barato, no sentido de outra coisa que surgiu ali na época dos anos 2000, né, as grandes nuvens, né, os grandes clouds, fornecedores de cloud em geral, para fornecer infraestrutura. Então era um negócio que estava surgindo, que estava forte e que possibilitou uma tecnologia desse tipo virar, né? Então a ideia desses caras é utilizar exatamente o que estava abundante ali naquelas clouds, né? Que era um hardware tranquilo, assim, diversos processadores, vários núcleos de processamento, não precisava ser o núcleo mais top da história, né? Aquele processador top de linha que acabou de sair, não precisava ser aquela memória mais rápida de todo, não precisava ser um super HD. A proposta dele era utilizar o conceito de commodity, né, o conceito do que estava muito disponível lá, numa larga escala, para a gente conseguir resolver o problema. Beleza, pessoal? O textinho ficou uma explicação meio grande aí, mas a gente vai destrinchar isso melhor agora, tá bom? Você de definição aí. Então vamos lá. Então, definimos um pouquinho do que é o Hadoop. Vou falar, e esse slide ele é bem tradução livre pelo Tuco, tá? Não se assustem. Não busquei isso em nenhum lugar, eu li um pouco da história e resolvi escrever alguns tópicos aqui. Mas vou contar um pouquinho da história desse cara e aí depois a gente entra a parte mais ecossistema mesmo, beleza? A título de curiosidade, não sei quem reparou, porque é muito, né, sutil a diferença, mas o elefantinho mudou, né? E esse elefantinho da foto é o elefantinho que fez o surgimento desse cara aqui, né, desse desenho aqui. Esse é o senhor Hadoop mesmo, né? E aí um pouquinho da história desse cara é que é o brinquedo do filho do cara que meio que inventou o Hadoop,
tá? E o filho chamava o elefantinho dele de Hadoop. O pai achou o nome fácil de pronunciar, na verdade nem foi o pai, foi meio que o co-inventor ali junto desse pai, que achou legal esse nome, fácil de falar ou fácil de decorar e coisas do tipo, e deram esse nome de acordo com, né, em homenagem ao brinquedinho do filho do cara. Beleza? Netflix aí para vocês, né? Vamos lá. E aí, esses dois caras que eu acabei de falar, né, um que tinha um filho e o outro que deu esse nome, estavam desenvolvendo uma tecnologia, né, na verdade, essa especificamente de distribuição de arquivos no storage, tá, um pouquinho para solucionar esse problema de Big Data. Na época, de fato, assim, até hoje chama, mas esse cara não virou tanto, né? Eles estavam desenvolvendo um tal de um Apache Nut, tá bom? Que, como eu disse, ele era mais voltado para o storage do Big Data distribuído, tal. Estavam trabalhando nisso sozinho ali, não sei por que exatamente, não busquei muito a motivação desses caras. E na tentativa de desenvolver isso, eles estavam obviamente passando por diversas dificuldades, que era um problema novo, né, de Big Data, estava surgindo na época, eles estavam enfrentando isso ali sozinhos. Em algum momento ali, que eu acho que tem naquelas timelines, naquele desenho de timeline lá em cima, que eu já mostrei, acho que foi 2001 e depois 2002 ou 2003, a Google começou a lançar alguns papers delas, né, alguns estudos dela, do que ela estava fazendo internamente para solucionar o problema dela, né? O problema da Google, acho que eu nem preciso explicar, né? De indexação de toda a web, né? Ou seja, um grande problema de Big Data. E aí, obviamente, eles têm um time de pesquisa e desenvolvimento gigante dentro da Google, e esse time gera diversos papers, diversos estudos, e eles começaram a abrir alguns estudos desses para o mercado, né? Mais ou menos nessa época. De fato, alguns desses estudos nem foram direto do produto da Google, não, né? Não era nenhum segredo da Google, era talvez algum estudo que ela fez e ela nem utilizou, e ela falou, vamos liberar para o mercado, que às vezes o mercado vai ter algum bom uso para isso. E aí, nesse caso especificamente, que eu acho que influenciou muito a história do Hadoop, tem dois papers específicos, né? Um do GFS, do Google File System, e o outro do MapReduce, que ajudaram para caramba esses caras na tentativa do que eles estavam fazendo ali, né? De fato, o Apache Nut é exatamente uma tentativa de fazer um GFS, talvez, né? Que é um file system. Então, esse tipo de paper ajudou muito os caras e mudou muito o desenvolvimento deles, né? MapReduce também eu vou explicar um pouquinho mais tarde, mas é exatamente a lógica de processamento Big Data que depois foi inserida dentro do Hadoop também, tá bom? Então, esses caras ganharam esses dois estudos de mão beijadas para tocar, só que eles não tinham braço, né? Em algum momento, eles conseguiram ali alguma parceria, sei lá, né? alguma entrada dentro da Yahoo, para ter mais braço de desenvolvimento para esse negócio, né? Desenvolver todo um ecossistema que hoje quase tudo que a gente utiliza hoje em dia para engenharia de dados, para Big Data, para Machine Learning e tal, praticamente surgiu desse elefantinho amarelo, e dois caras fazerem isso sozinhos seria inviável, né? Então, em algum momento, a Yahoo comprou essa ideia ali, colocou os caras lá dentro e eles ganharam mais braço, mais engenheiros, mais tech para fazer o que eles estavam desenvolvendo. Eu estou falando isso muito porque a Yahoo é muito conhecida por esse processo do desenvolvimento do Hadoop, então, para entender como que ela encaixa nessa história aí. E aí, com esse braço, tal, em algum momento ali, a Yahoo resolveu abrir o que estava sendo desenvolvido ali dentro como open source, né? E a forma de lançar isso foi sob esse guarda-chuva da Apache Software Foundation. E aí, por isso que todos esses termozinhos do ecossistema Hadoop, a gente normalmente vê com o nome da Apache aí no meio deles, né? Acho que em breve a gente vai falar desse ecossistema. Em breve não, próximo slide aqui, a gente vai falar desse ecossistema, mas só para entender um pouquinho do porquê disso. Na verdade, a Apache Software Foundation foi a forma de publicar esses caras publicamente, né, de forma open source para o mercado, né, num modelo de licenciamento open source, porque assim isso veio do que eu chamei de dois malucos ali no início, né, veio muito dos dois caras lá, eles já estavam desenvolvendo um cara open source, porque eles acreditavam que o trabalho do mercado como um todo, né, do mundo como um todo, auxiliando o desenvolvimento desse tipo de solução ia acelerar muito esse processo. E eles estavam certíssimos, né? Assim, acho que boa parte da grande evolução de Big Data, Data Analytics, engenharia, Data Science, tal, que a gente tem, é porque houve essa tendência de open source lá desde o início, né? E isso fez o negócio crescer muito mais rápido. Ok, nem eu não esperava que eu ia falar tanto dessa historinha com 4 bullets aí. Ok, até aí, pessoal? Tudo entendido? Sim. 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 Tá bom, Sim. beleza.
Pessoal, vou falar um pouquinho mais agora sobre o ecossistema mesmo. E aí, o que eu chamo de ecossistema são as diversas ferramentinhas que a gente tem dentro desse cara, tá bom? Então, fiz uma introdução dele, agora eu vou tentar adentrar um pouco mais o que ele tem, né? Assim, eu considero quase que um toolset, né? Assim, ele é um conjunto de ferramentas disponível para solucionar diversos das partes do problema de Big Data. E aí é um pouquinho disso que eu vou destrinchar agora, tá bom? Aí tava até esquecendo desse íconezinho aqui, desse memezinho, mas é só por conta do susto do próximo slide, tá? Só para garantir que vocês estão preparados para o assunto que está à frente de nós. Eu procurei uma imagem mais, sei lá, que talvez mostre um pouquinho mais do grande problema, ou do grande ecossistema Hadoop, do que esse monstro virou com esse tempo, e muito por conta do fato de ser open source, né, do mundo inteiro poder ajudar e trabalhar para melhorar ou desenvolver mais ferramentas dentro desse cara. Porém, assim, esse slide especificamente, esse desenho especificamente foi mais para assustar mesmo, ou brincar, ou mostrar o tamanho do ecossistema. A ideia não é falar de todos esses caras hoje, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é legal deixar aqui, e aí depois, se a gente quiser conversar, adentrar específico, mais algum dessas caixinhas, ou mais algum desses caras em específico, eu acho que é legal, tá? De toda forma, eu fiz um outro slidezinho mais resumido, para, sei lá, setorizar o que a gente vai falar hoje, beleza? E aí, deixa eu ver aqui, talvez alguma coisa que a gente não vai falar hoje, vale a pena comentar aqui agora. Mas só para ficar claro, assim, eu achei até bem legal a forma que está desenhada, assim, está bem categorizado. Um dos caras que a gente já falou que motivou essa conversa foi, de fato, a parte NoSQL, né, que a gente já falou de um bocado desses caras. Deixa eu ver se eu tenho eu tenho uma pointer. Dá para usar a canetinha? Dá? Que legal. Então a gente falou de NoSQL, de fato a gente falou exatamente do HBase, né? No QTech que eu fiz passado, né? O passado mesmo foi do Alessio. Mas já falando desse cara, um outro cara que eu tenho muito interesse de falar, talvez seja uma parte mais em memory, mais de Elasticsearch, de Search Engine e tal. Acho que é um tema que a gente toca muito pouco aqui na Q2 ainda, eu acho que pode ser interessante falar. Num futuro em breve também, estou falando de coisas que eu não vou falar hoje ainda, tá, pessoal? Eu acho que seria muito interessante também falar de uma parte mais streaming e alguns modelos de engenharia de dados que a gente não usa, talvez algumas ferramentas mais open source. Cadê o scope? Não tá aqui, não. Tá aqui. Dessa parinha de data piping e stream processing e do scheduler aqui. Eu acho que seria interessante falar de algum desses carinhas, né? Mas num segundo momento, acho que não é o tema daqui hoje, tá bom? Mas, bom, deixa eu resumir aqui. E talvez a parte de machine learning, aí eu vou deixar mais com os meninos de machine learning, já aviso desde sempre que não é o meu forte, né? Mas também talvez não seja o tema de hoje, e a gente pode um dia fazer um com o nosso time de data science aí para me ajudar nesse tema também. Beleza? Ok. Vamos lá. O resuminho que eu fiz, na verdade, esse não é meu, mas eu baseei nesse aqui. Eu gosto muito da hierarquia desse cara, então só para tentar diminuir um pouquinho a quantidade de coisas que tinha ali, mas eu vou seguir uma lógica mais ou menos semelhante a desse slide aqui, tá? Talvez não com todos esses, mas com a maioria dos que estão aqui. De fato, acho que o que a gente não vai falar hoje é a parte open source, desculpa, NoSQL, que a gente já falou no QTech passado, e talvez essa parte aqui, né, de streaming e de search engine, né, de fato, de curiosidade, esse Lucene aqui era exatamente o que os dois malucos que eu falei lá, né, os dois malucos que fizeram o Hadoop estavam desenvolvendo antes do NUT. Eles lançaram esse cara, acho que em 99, depois eles juntaram com essa outra tecnologia, acabaram chamando de Apache Solar, que é um search engine. Então, isso aqui, no fundo, é quase como uma mesma coisa hoje em dia, talvez. Mas talvez está fora do tema de hoje, tá? Então, assim, streaming e a parte aqui de data piping, que a gente chamou ali, né, de engenharia mesmo, eu vou deixar para um segundo momento, porque eu acho que engenharia vale um aprofundamento maior. O que eu quero falar aqui é mais o ecossistema mais nativo, Hadoop mesmo, para a gente discutir aqui hoje, ter um modelo mais introdutório da coisa, tá? Talvez alguns já estão assustados com a quantidade de nomezinho, quantidade de ícone. Eu mesmo não decoro todos eles, não sei a maioria e tal. Sempre preciso dar uma pesquisada, que é muito nome. Tipo assim, além de todo esse ecossistema Hadoop, a gente ainda tem que saber todos os nomes de todas as ferramentas que
foram inventados em cada uma das clouds para resolver esses problemas, né? Então, assim, além do Hadoop, a Microsoft deu os nomes dela, a AWS deu os nomes dela, depois a Google deu os nomes dela, e, bom, virou nome pra caramba nesse mercado, até pelo conceito open source da coisa. Então, não tenho intenção que todo mundo decore, aprenda e saiba o que é isso tudo, não. Mas acho que é legal entender um pouquinho da história desses caras. Beleza? Então, foi só para desassustar vocês. Então, vamos por partes aqui agora, para não ficar tão complicado. E lembrando, também, acho que vou tentar fazer leve, né? Muita gente vem falando que os temas que eu falo com muita tranquilidade. Acho que esse tema talvez é um tema que eu nem sei tanto assim, eu acho que de forma introdutória eu consigo falar. Mas um dos feedbacks que eu repeti é de tentar começar mais light, e depois a gente ir aprofundando com o tempo. Então é exatamente por isso que eu estou fazendo esse introdutório de Hadoop, para depois a gente entrar em Spark e outros modelos de engenharia e streaming e tal, tá bom? Vamos lá. Então, por partes. Lembrando, vou tentar fazer aquele desenho. Eu acho que aquele desenho representa uma certa hierarquia, que eu acho que é legal. E aí eu vou construindo ele aqui com vocês para ir falando aos poucos, tá bom? Então, vou começar desse cara, do HDFS, que significa, né, o nomezinho dele é Hadoop File System, tá? Eu acho que ele é meio que a base de todo mundo, pelo menos assim, né, hierarquicamente falando, ele seria realmente a base, eu não sei se foi realmente o primeiro a surgir, mas ele é o cara que começou isso tudo, que possibilitou isso tudo, porque ele é o primeiro a solucionar o problema de Big Data no sentido de ele é onde a gente guarda o Big Data, né? Ele é o nosso sistema de armazenamento mesmo dos arquivos. Então, já comentei que a solução para o problema de Big Data é distribuir ele, né, para ser resolvido por várias máquinas ao mesmo tempo. Mas aí, pensando um pouquinho dessa parte do processamento, né, se eu tenho várias máquinas processando, elas têm que conseguir ler o meu dado em paralelo também, né? Não adianta nada eu ter uma grande força de processamento se o meu storage não consegue responder a essas diversas máquinas distribuídas querendo trabalhar nesse processamento, fazendo consultas a esse storage, né, esses arquivos, se os arquivos, se o meu file system não consegue responder com tal velocidade para esse conjunto de máquinas, né? Então, a primeira coisa de tudo, eu acredito que é esse cara aqui do ponto de vista, né, de file system. E, em resumo, ele é realmente como se fosse um HD distribuído ali, né? Assim, uma solução de storage distribuída para esse problema, tá bom? Eu gosto muito de definir esse cara assim, eu já ouvi essa definição, acho que ela é legal, principalmente para as clouds, né? Para um AWS S3 e para o Storage Account da Microsoft, né? Da Azure e tal. Muita gente pergunta o que é aquele cara por trás dos panos. Assim, a definição que eu uso, que eu acho que é legal de mercado, é que ele é Cheap, Reliable Storage. Né? Ou seja, ele é um storage, um armazenamento barato e confiável. Ele não é confiável, não é por conta só do hardware, não, tá? Ele é confiável por conta da arquitetura, do processo criado ali por ele também. Por mais que pareça, quando a gente compra um S3 ou um HDFS lá da Microsoft, né, um storage account da Microsoft, por mais que pareça que eu estou comprando um HD, né, um storage, na verdade eu estou comprando praticamente, literalmente, esse carinha aqui, né, o HDFS. Né? Eu estou comprando um cara que implementa o Hadoop File System em alguma dessas nuvens, tá? E isso é interessante de entender, porque às vezes a gente acha que ele é literalmente o HD, mas na verdade ele é um conjunto de HDs, né, um conjunto de storage, mas que é programado, que é projetado de uma forma definida, né, através do HDFS, né, do Hadoop File System, para atender algumas demandas específicas de processamento distribuído, tá bom? Então, acho que é legal esse parênteses aí para diferenciar o que a gente está comprando ali, né? Mas então, em resumo, ele é esse storage distribuído de arquivos. O principal conceito dele, a principal ideia dele é ser disponível no sentido de, se eu preciso do dado, eu posso confiar que eu vou conectar ali, vou encontrar, ele não vai ter caído, não vai ter sumido, ele está sempre disponível para mim. Ele é distribuído no sentido de meu arquivo está particionado, está, né, dividido, ele encontra-se em vários HDs ao mesmo tempo, ele está distribuído em um grande pool de HDs ou de storage ou o que for. Bom, ele é confiável, né? Quando eu faço a consulta no dado, ele me retorna aquele dado mesmo que eu esperava, ele não está corrompido, coisas do tipo. E ele é escalável para o principal propósito de Big Data, que é conseguir escalar diversos servidores e resolver o problema Big Data, tá bom? Outras características desse cara
é que ele é, em si, particionado e replicado, no sentido de, se eu gravei um arquivão lá de, sei lá quantos gigas, de terabyte de tamanho, em teoria, o próprio Hadoop File System, ele toma conta de particionar esse cara, mesmo que ele não me conte, tá? Mesmo quando a gente acesse ali na interface da Azure, da AWS ou de qualquer outro lugar que eu esteja acessando, talvez aqui que a gente está falando de Apache, se eu estiver no Ambari ali acessando o meu HDFS, talvez eu veja, do ponto de vista lógico, um arquivo de 100 gigas escrito ali para mim. Mas por trás dos panos, provavelmente ele está distribuído em diversos mini arquivinhos e talvez inclusive copiado, assim, cópias dele espalhadas em outros storages por conta de confiabilidade, de disponibilidade, né, que é o conceito de replicado. Então ele vai estar em diversos arquivinhos e esses diversos arquivinhos ainda vão estar copiados em outros storagezinhos para a gente ter toda essa confiabilidade, essa distribuição e essa velocidade no processamento desses dados, beleza? E aí só uma imagenzinha para mostrar um pouquinho de como que isso funciona. Eu acho isso muito interessante porque, novamente, às vezes a gente acha que quando a gente compra um HDFS, a gente está comprando um HD, né? Mas na realidade eu estou comprando toda essa arquitetura aí, né? Que é eu ter um nó central que tem todo o metadado do que está gravado ali, que é aquilo que eu chamei de lógico, né? Eu vejo que só tem um arquivinho de 100 gigas, é esse cara que me retorna esse metadado. Mas no fundo, onde que esse cara está particionado, onde que ele está quebrado, em quais HDs, né? Quais servidores, quais clusters e tal, isso está subdividido, é esse master node que sabe, e é ele que divide para os outros, para os data nodes dele e tal, e isso fica espalhado em diversos servidores, super distribuído, super disponível e tal. Beleza? Esse é HDFS, ok? Tô esperando um sim. Sim. Valeu, Ju. Tá vendo, gente? Juliano, mesmo com fome, tá participando mais que o resto. Me ajuda aí, pessoal. Vamos lá. É sobre, né? Valeu, Ju. Vamos lá. HDFS. Próximo cara, Yarn. E Yarn, assim, na minha opinião, o Hadoop tem diversos nomes maravilhosos, e esse é um deles. Em breve a gente vai discutir mais um, tá bom? Mas porque ele nada mais, nada menos é do que esse nomezinho específico aí, que é Yet Another Resource Negotiator. O que isso significa? Eu acho interessante porque os caras, em resumo, assim, a gente está, novamente, tentando resolver um problema de Big Data, ou seja, tentando fazer processamento distribuído, e esse é um problema de TI, de tecnologia, sei lá, desde 1900 e batatinha lá, sei lá quanto, batatinha. E não é um problema novo, né, processamento distribuído para TI. Então, assim, várias pessoas já tentaram resolver esse problema e já desenvolveram diversas formas de... Bom, um pouquinho mais sobre isso para fazer um processamento distribuído, eu sempre tenho que ter, deixa eu voltar um slide antes, que é um carinha que conhece todo mundo, que consegue conversar com todo mundo, né, um master node, que consegue distribuir o problema e depois o problema retornar para ele, né? Então, do ponto de vista de recursos, né, do ponto de vista de hardware, eu normalmente preciso de alguém que seja um negociador dos meus recursos quando eu quero distribuir um processamento. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso de alguém, de algum mestre, ou de alguém que mande ali na coisa, para quem eu possa pedir, cara, eu preciso distribuir um processamento. Me dá 3 máquinas aí para eu distribuir esse cara, me dá 10 máquinas, talvez não seja assim, né? Me dá 100 GB de RAM e 80 núcleos de processamento. Bom, não sei como é que funciona por trás dos panos ali, mas eu preciso de alguém para que eu possa negociar isso, e esse alguém coordenar esses recursos para mim. E aí, como esse é um problema velho da TI, quando esses caras fizeram o Yarn, eles fizeram com esse nomezinho de, bom, estamos desenvolvendo mais um negociador de recursos, né? Então, por isso que ele ganhou esse nomezinho aí, bom, de Yarn. Alguém quer falar alguma coisa? O microfone aberto aí. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre esse cara, já falei, né? Ele é o nosso gerenciador de recursos da arquitetura distribuída, e ele também já expliquei um pouquinho disso, a interface para a qual ali a gente conversa sobre que recursos que eu preciso. Do ponto de vista de Data Analytics, especificamente, eu tenho um problema de Big Data, um problema de Analytics para resolver um grande processamento de dados, e eu converso com esse cara falando, cara, eu tenho esse puta problema aqui, eu acho que eu vou precisar de todos esses recursos, disponibiliza isso para mim, coordena isso, confere se está todo mundo online, se não está, se eles estão respondendo, se eles não estão, se não estiver respondendo, manda para um outro, por favor, para resolver esse problema e depois me retorna. Então, esse cara faz esse papel
de negociador, de gestor disso tudo ali por trás dos panos. Esse cara eu acho que é uma explicação mais rápida, porque, sinceramente, é um cara muito complexo. De fato, eu resolvi adicionar um desenho aqui que não é nada simples, isso é um high level, né, bem macro de como que esse cara funciona. Eu acho que é o intuito da gente entrar nesse ponto, até porque, sinceramente, eu acho que é interessante a gente conhecer e entender a existência desse cara, mas o propósito da existência dele é exatamente a gente não ter que entender o que ele faz, literalmente, né? Eu ter que negociar com ele, e hoje em dia eu nem negocio com ele, né? Eu uso uma outra ferramenta do ecossistema que sabe conversar com esse cara, eu só sei que ele existe ali, que ele está fazendo essa mágica para mim, tá bom? Mas eu acho que é interessante entender quando a gente fala desse nome, o que é isso aí que está acontecendo. Beleza? Também passamos por Yarn. Vamos lá. Ok. Agora a gente fica um pouco mais próximo aí do nosso probleminha de Big Data. Esse cara aqui é um tema que eu acho mais legal e mais tem a ver com o nosso mundinho de Data Analytics. Cabelo! Puta, show! É o cabelo mesmo, né? Ou não é? Ninguém comprou um teclado igual dele, não, né? Vamos lá. Esse carinha aqui, o MapReduce, eu acho que ele tem muito mais a ver com o nosso trabalho de Data Analytics. De fato, talvez esse cara que começou toda essa possibilidade de, né, trabalhar com Data Analytics em grandes escalas, em Big Data e tal. E aí, por isso, eu acho que eu dediquei um pouquinho mais de slide sobre esse especificamente. Beleza? Mas, MapReduce, se eu tiver que bem resumir também, tradução livre pelo Tuco, tá? Ele é meio que um modelo de programação, tá? Os outros dois caras talvez eram um pouquinho mais de arquitetura, né, um pouquinho mais de desenvolvimento ali de estrutura mesmo, de TI por trás dos panos ali. O MapReduce, eu entendo ele bem como um modelo, uma forma de programar, uma linguagem, uma forma de processamento que me ajuda a resolver problemas de Big Data, tá bom? O objetivo dele, acho que nós já estamos cansados de falar aqui, é conseguir processar esse grande volume de dados de forma distribuída. Em resumo, provavelmente alguém um dia parou para pensar, cara, como que eu vou conseguir processar esse problemão de Big Data? E aí posso pensar desde probleminhas simples, mas para um grande volume de dados, até qualquer outro problema complexo, tá? Mas se eu precisar, assim, eu tenho, sei lá, petabytes de informação aqui, e eu preciso simplesmente fazer, sei lá, um sum desse cara, um count, uma média das minhas vendas, mas eu quero pegar todo o meu histórico de dados e tal, isso pode dar um puta trabalho. Então como que eu resolvo isso? Então, o MapReduce ele veio exatamente para esse objetivo. Como que eu faço uma pergunta de analytics, uma pergunta de dado, e eu consigo, de alguma forma, através de tecnologia, de distribuir essa pergunta para que vários computadores consigam processar o seu pedacinho da pergunta e retornar para um pai que vai me dar essa resposta, tá bom? Então, basicamente, ele é essa arquitetura, essa forma de desenvolvimento que consegue distribuir esse processamento e me entregar isso. Tá? Já falando assim, quase com spoiler, um pouquinho de outras ferramentas que a gente vai discutir, o MapReduce ele tem uma grande complexidade no sentido de colocar o nosso problema de negócio em uma forma que o MapReduce consiga processar. Tá? O que eu quero dizer com isso ele tem uma lógica muito específica dele, e é o próprio nomezinho dele. Na verdade, ele tem dois grandes passos no conceito de processamento de dados dele, que é o passo map e o passo reduce. E não é fácil, no dia a dia, eu pegar os probleminhas de negócio que a gente tem, e a gente pode pensar nos nossos problemas aqui na Q2 mesmo, né? Que os clientes passam para a gente. Um problema um pouco mais complexo, não é fácil eu traduzir para essa linguagem, essa forma de programar do MapReduce, tá bom? Mas isso é só um spoiler aí por enquanto. Já já a gente volta nessa caixinha e discute um pouco mais sobre isso, tá? Um pouquinho mais de explicação do que esse cara funciona, e aí vamos ter outros slidezinhos sobre isso, tá? Mas eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco mais de MapReduce, por mais que a gente não utilize diretamente ele muito hoje em dia. Já já eu explico um porquê do que eu acho interessante. Mas vou falar talvez um pouco desse conceito de mapear e reduzir esses dados. Então, basicamente, o que esse cara faz é tentar pegar todo o problema que a gente tem de dados, né, de Data Analytics, e dividir nesses grandes dois passos. Em breve eu vou mostrar que não são só esses dois, mas talvez principalmente, que é pegar um dado que eu tenho ali já no meu HDFS, talvez, ou que está entrando, né, o que ele está chamando de incoming, mas ele poderia estar sentadinho ali no meu HDFS, então eu tenho um pool de informação ali, um pool de dados e tal, eu quero resolver um problema,
primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse dado e mapear de alguma forma. Normalmente, quando eu falo em mapear aqui, a gente trabalha com uma estrutura de que, para quem estava com saudade dos meus rabiscos, né, e da minha maravilhosa letra, de key value pairs, tá? Então, eu mapeio o meu dado, independente do que ele for, tá? Mesmo se ele seja semi-estruturado, ou se ele seja um tabelão cheio de coluna, em teoria eu tenho que tentar trabalhar como se ele fosse só uma chave, um valor, tá? Então, eu mapeio essa chave e esse valor do meu problema. E aí, o primeiro passo que ele faz é começar a distribuir esse mapeamento já em diversas máquinas. Então, ele pega todo esse dado que eu tenho aqui, ele parcela esse dado, né? Ele divide esse dado e passa um pedacinho de cada um desses dados, um pedacinho de cada um desses arquivos para um servidor, para um cluster, para uma máquina em específico trabalhar, tá? Então, essa é a primeira das formas com que o MapReduce consegue distribuir um problema. Então, as máquinas, num primeiro momento, elas vão ler todo o meu dado e mapear o que é de relevante para a solução do meu problema. Então, primeiro eu mapeei, e depois que eu mapeei, eu passo algum pedido de redução desse dado aqui. Aqui seria, talvez, literalmente, talvez uma forma de agregação mesmo, tá? Desse dado, para a solução do meu problema também, tá bom? E aí, nesse momento, o que cada um desses servidorzinhos vai fazer eles já estavam com seu pedacinho, eles já criaram os key values pair, eles vão pegar essas chaves e reduzir na unicidade delas, tá bom? Tem um menininho chorando aí de fundo, tá, pessoal? Se ele continuar, eu vou pegar ele no colo. Tá me dando no colo, moço? Então, o que eles vão fazer é pegar essas chaves e fazer alguma forma de agregação, com alguma forma de tratamento desse velho, para começar a me retornar alguma coisa, tá bom? Então, isso que é mapear e reduzir de um certo ponto de vista. E aí, depois, esses carinhos aqui vão todos retornar o resultado do seu trabalho ali para um pai, né, para um servidor pai, e esse servidor pai vai salvar esse dado, vai entregar essa informação em algum outro lugar, para seja lá quem pediu, tá bom? Isso, again, bem high level do que acontece aí. Tem uns outros slidezinhos para eu repetir isso aqui para vocês, para, sei lá, dar um entendimento melhor do que é isso. Semi-entendido, pessoal? Dúvidas nessa explicação? Sim. Entendi. Beleza, vamos lá. Pessoal, um pouquinho mais sobre isso. Não sei nem se eu falo esse ou se eu pulo para um próximo, porque acabou que eu fiz muito rabisco no anterior e já explicou um bocado sobre isso aí. Mas eu acho que é interessante entender, talvez, o pipeline disso como um todo, né, do MapReduce. Aqui já entra uma fase a mais. Então, assim, aqui eu tenho a minha fase de Map, eu já falei, a minha fase de Reduce. Mas apareceu um carinha aqui no meio que é muito importante. Ele normalmente não é, normalmente a gente chama de Shuffle and Sort, de ordenação, né? Normalmente a gente não fala muito desse cara, ou ele não está no nome, porque talvez essa é uma parte automática do algoritmo ou da lógica do MapReduce. Tanto quanto talvez esses carinhas aqui, eles estão em azulzinho e com colchete, porque são os caras que a gente programa. Isso eu acho que é uma curiosidade interessante, que é, beleza, estou entendendo mais ou menos o que é MapReduce, mas como que eu faço um? Normalmente o que a gente faz é desenvolver um script, então poderia fazer um script lá em Java, onde eu vou fazer duas funções principais, tá? Uma provavelmente vai ser a map, então tem que desenvolver a minha função map, e eu vou desenvolver a minha função de reduce. E o que o MapReduce é capaz de fazer é distribuir essa map para ser executada em diversos clusters. Depois do retorno dessa map, ele, né, o MapReduce, o algoritmo, internamente ele faz um shuffle and sort do resultado do map, e aí, depois do resultado desse shuffle and sort, ele manda esses mesmos clusters executarem a minha funçãozinha de reduce, tá bom? Então, o único ponto importante aqui, relevante, que eu estou querendo passar para vocês é o que a gente realmente desenvolve quando eu faço um MapReduce são essas duas funçõezinhas aqui especificamente. Eu tenho que desenvolver uma função que fala para o meu servidor, para o meu job, né? O que ele vai mapear e depois o que ele vai reduzir, tá bom? Mais um pouco sobre isso, eu já falei, mas acho que não custa repetir, porque, again, né, eu posso falar de uma forma simples aqui, mas não necessariamente isso é fácil, né, de entender. O map, a intenção dele é pegar um pedaço do dado, ele vai dividir o dado aqui, que era gigante, né, eu tenho petabyte de informação lá, eu vou dividir em diversos pedacinhos, talvez na casa de gigas, para facilitar a minha vida.
E o primeiro momento ele vai cair em diversos clusters e cada cluster vai executar um map, que é pegar esses dados aqui, ler esse dado linha a linha e criar o conceito de chave e valor, né, de key value. Ok. Nesse momento aqui, o conceito de chave ele pode repetir, tá? Quando a gente chama de chave, às vezes a gente entende que já tem que ser único, mas não. Se repetir, tudo bem, ele vai só criar um parzinho ali de chave e valor em cima do meu dado. Esse retorno aqui vai voltar para um cluster PI, essa parte que para mim é meio nebulosa, como que ela acontece, tá? Porque, como eu disse, ela é bem interna mesmo, mas alguém vai conversar ali com todos esses retornos de map e vai redistribuir, né, fazer um shuffle e reordenar para que, na hora que eu executar o reduce, provavelmente cada nó do meu cluster, né, cada máquina que estiver processando o reduce, ela vai estar com uma chave específica. O que eu quero dizer com isso é que talvez não vão ter chaves iguais em servidores diferentes. Também talvez, tá? É o que ele tenta fazer ao fazer um shuffle and sort, aqui eu posso ter encontrado a chave 1 e aqui nesse outro cluster também posso ter encontrado a chave 1. Na hora de reordenar, ele vai juntar a chave 1 toda num bolinho e vai entregar para um cluster só, para fazer mais sentido para a redução. Tá? Então é mais ou menos isso, bem em resumo, que o Shuffle and Sort faz. Porém, ele busca fazer isso de uma forma muito performática para não ter que trocar muito dado na rede ali de servidores do meu cluster de Big Data. Tá bom? Dito isso, depois essas minhas maquininhas vão rodar o meu algoritmozinho ali, a minha funçãozinha de reduzir. Então, eu vou ter várias chaves de valor e ela vai fazer alguma forma de agregação, um somatório total dessa coisa e tal, e depois vai retornar para alguma outra máquina, escrever esse output ou printar esse output em algum lugar para mim. Tá? Então, foi meio que uma repetição do que eu já tinha falado, porém com um pouquinho mais de clareza no que acontece aí, no que a gente tem que desenvolver. Bom? Por último, um exemplo bem bobinho aí, não vou passar por esse exemplo todo aqui com vocês, mas eu acho que é interessante ver, apesar de eu não gostar muito desse exemplo textual, mas a maioria que tem nessas aulinhas de MapReduce é de um textinho, assim, nesse sentido eu gosto muito dos exemplos de tabela mesmo, para parecer mais com o nosso dia a dia, né, de ter uma tabelinha de banco de dados e tal, e eu escolho uma coluna como key, outra coluna como value e tal, mas esse jeitão aqui também dá para entender. Né? Então eu tenho um grande input de dados lá, várias linhas de texto e tal, e em resumo, o que aconteceu aqui então ele começou a separar esse grande volume de dados em diversos pedacinhos para poder distribuir nos meus servidores, tá bom? Então, ele fez uma distribuição qualquer aí desse input, tá? E o meu mapeamento, a única coisa que eu pedi na minha função de mapear cada chave, quer dizer, as chaves vão ser cada palavra que você encontrar no seu input ali, tá bom? E o value vai ser o número 1. Tá? Esse 1 aqui é forçado mesmo, tá? Ele é hard-coded. Isso é muito comum nesse tipo de solução para criar um MapReduce, por exemplo, que só conta quantas vezes uma palavra apareceu num texto. Então, eu posso simplesmente criar uma chave que seja a palavra, adicionar o númerozinho 1, e aí depois, na hora de reduzir, eu somo esses 1s e eu vou ter uma contagem. Em resumo, é isso. Então, esse 1, nesse exemplo aqui especificamente, ele é hard-coded mesmo. Então, eu criei uma função que fala a minha chave vão ser cada palavra que você encontrar e o meu valor vai ser 1, fixo. Beleza? E ele fez isso aqui. Tá bom? Nesse momento, de novo, né, as chaves não precisam ser únicas, né? Elas podem repetir inclusive dentro de um mesmo servidor e tal. Aqui não tem problema, eu só estou realmente mapeando o meu dado. Essa é aquela parte que eu sugeri, que eu acho que ela deve ocorrer interna, que é o shuffle and sort. Né? Então ele pega, ele troca uma ideia aqui com todos os servidores que trabalharam essa informação e ele reordena de forma a talvez tentar juntar isso para que quem for fazer o reduce pegar todos os valores de uma certa chave, pode pegar várias chaves, né? Aqui está parecendo que cada chave vai para um servidor, mas não necessariamente, mas para não ficar tudo espalhado. Né? Então ele reordena para tentar passar de forma fácil para os servidores que vão fazer o passo de reduzir, da redução. Né? E provavelmente o meu método de redução aqui foi agregar a minha chave, que normalmente ele mas somar a minha coluninha, né, o meu valor. E aí, no caso da chave Hadoop, ele somou os 3 uns, ele deu o númerozinho 3 e está respondido. Né? E aí, por último, esses carinhas aqui, os reducers, conversam com o NoPy para entregar um resultado final
para o que eu pedi. Beleza? Então, assim, parece um termo complexo, parece uma solução super complexa, mas para resolver uma coisa que pode ser muito simples, né? Ela só é difícil porque é muito dado, ou é muita velocidade, ou é uma estrutura muito complicada e tal, mas tudo começou através desse carinha aí. Pessoal, ok? Esse entendimento de MapReduce? Não sei se vocês já conheciam, se alguém já trabalhou com isso e tal. Nunca nem vi, mas ok. Beleza. Por que eu adentrei um pouquinho isso? Assim, o meu intuito era falar de Spark, né? Eu acho que a gente vai falar no próximo QTech ou coisa do tipo. Mas já dando um pouquinho de spoiler, eu acho que esse cara é muito relevante porque foi um pouco por conta disso, né? Por conta de toda essa estrutura Apache e tal, e do MapReduce e tudo mais, que muita coisa surgiu daqui em diante. E aí eu acho que é muito interessante, hoje a gente trabalha lá no Databricks, e o Databricks tem toda uma história por trás dele de ser Spark já tem, né, acho que 3 versões, né, já está na versão 3 e tal, então já teve uma grande história de Spark por trás, e a primeira versão de Spark, de fato, ela é muito próxima de MapReduce ainda. Né? Então, assim, no fundo, o que eu estou tentando construir aqui é todo um histórico desse cara que eu acho que vai casar muito com tudo que a gente vai falar de agora em diante. Então, assim, e o que eu quero dar a entender é, e eu, pelo menos, Marcelo, gosto muito disso, não me chamei de Marcelo Milagre, né? Eu, Turco, gosto muito disso, que eu acho que para entender as novas tecnologias, ou né, ser bom na tecnologia que a gente está trabalhando agora, é muito legal entender como que funciona por trás e qual que é o histórico desse cara, como que surgiu isso tudo, até para quando surge um problema para eu resolver, e principalmente né, quando eu estiver lá no Databricks e tal, e surge aquele pepino mesmo, aquele erro de compilar ou de executar o notebook que eu escrevi ali, e eu não entendo nada da mensagem de erro, normalmente entender exatamente isso aqui nesse histórico e como que funciona por trás, às vezes me dá uma clareza para resolver esse tipo de coisa. Beleza? Então, um pouco por isso, acho que não, a gente não precisa realmente entender ou começar a desenvolver MapReduce, literalmente, mas eu acho que esse entendimento agrega muito para o nosso trabalho no dia a dia. Ok? Vamos lá. Continuando, então, nosso desenho aqui, acho que agora vai ficar mais fácil. Eu acho que eu falei que ia ser mais rápido hoje, mas vai ser precisamente o tempo que eu esperava. Rafinha está participando, que ele está brincando com o cachorrinho agora. Continuando nesse carinha, eu acho que on top, né, em cima disso tudo, então por isso que eu fiz esse desenho mais hierárquico mesmo, um carinho muito relevante do Apache, né, da estrutura Apache, é esse carinha aí que a gente chama de PIG. Tá? Quem que é o PIG, então? O Pig ele trouxe para a gente uma linguagem chamada latim de porco, Pig Latin, que basicamente vocês viram que, pelo menos eu acho que eu dei a entender que MapReduce não é simplesinho e não deve ser fácil de programar, não tenho que fazer uma função Java do meu map, do meu reduce, e provavelmente para resolver um problema complexo, normalmente eu tenho que emendar diversos MapReduces um no outro, no sentido de o output de um certo reduce pode ser o map do meu próximo, sabe? E aí eu consigo resolver um problema complexo, tá? Então, é aquilo que eu falei no início, não é simples colocar realmente um problema de negócio no formato de MapReduce. E aí começou a surgir várias tecnologias para facilitar um pouco essa vida. E o Pig é exatamente isso. Na verdade, o Pig Latin é uma linguagem para abstrair essa complexidade de MapReduce, ok? E ela abstrai, assim, eu acho que até repetição, isso eu acho engraçado, principalmente para quem trabalha mais hoje com dados, fala, nossa, eu gosto de trabalhar com dados usando Python, usando Scala e tal, mas assim, a gente sempre volta para SQL, que realmente é a linguagem mais comum e mais conhecida para lidar com dados, e eu acho que não vai deixar de ser por muito tempo, e a gente até de vez em quando se engana falando que a gente programa em Python ou Scala ou o que for, porque muitas vezes o que a gente está usando ali dentro é SQL de uma certa forma, né? Então o que o Pig faz, a forma que ele facilita a gente é desenvolver MapReduce com uma linguagem muito, com uma lógica pelo menos, muito semelhante a SQL. Então no fundo o que ele faz por trás dos panos ele escreve o MapReduce para mim e o que eu escrevo é algo semelhante à lógica de SQL, que é mais natural para mim, né, para eu, desenvolvedor. Beleza? E aí, um exemplo desse cara, por isso que eu tentei dar a entender aqui que ele não é literalmente SQL, mas ele pelo menos tem uma lógica semelhante, tá? O que eu quero dizer com isso eu carrego aqui o dado que eu quero trabalhar, né? Já num conceito talvez de key value, né? Eu nem tinha reparado isso aqui quando eu fiz essa imagem, mas já num conceito de key value aqui nesse caso,
Então, só carreguei aqui. Mas aqui, por exemplo, eu já tenho um conceito de filter, que é uma cláusula where, né, claramente aqui, né, bem puxado de SQL. Aqui eu estou carregando um outro key value e fazendo uma cláusula de join, né? Eu, sinceramente, nem sei como escrever esse problema em MapReduce, não, tá? Eu também acho que nunca trabalhei muito diretamente com MapReduce. Mas a ideia do Pig é exatamente facilitar essa minha vida. Então, agora ficou muito mais fácil de resolver meus problemas de Analytics, né? Se eu sei escrever o meu problema em SQL, talvez eu vou conseguir escrever ele em Pig Latin, e esse cara vai transcrever isso para MapReduce, vai conseguir escalar isso no meu cluster de Hadoop e resolver esse problemão ali para mim no meu grande volume de dados e me dar o meu retorno que eu preciso. Ok? Acho que talvez quase que por último aqui nesse cara. E aí o mais próximo do nosso dia a dia, que talvez alguns já tenham ouvido falar, o Hive. Coloquei o Hive aqui porque eu acho que ele casa muito com essa estrutura, que também, né, ele também está on top disso tudo, que ele também usa de toda essa arquitetura por trás. Mas o que o Hive é uma solução meio que de banco de dados, mas a galera gosta muito de usar o termo DW especificamente, porque eu acho que ele surgiu muito com esse propósito. Mas é uma solução de construir um conceito mais voltado para um banco de dados ou para um data warehouse em cima da minha arquitetura Hadoop, né, em cima de todo o meu cluster Hadoop ali, tá? Então, o que eu quero dizer com isso eu tenho o meu HDFS, o meu Data Lake lá, eu carrego dado para dentro desse cara e tal, eu tento fazer grandes processamentos de analytics como MapReduce, posso escrever scripts em Pig e tudo mais, mas no fundo o que a gente gosta de trabalhar, o que a gente sabe trabalhar, talvez seja uma estrutura mais de banco, possa inclusive fazer meus dashboards e tal, né? Vocês estão cansados de ver meus gráficos aí e tal. Então o Hive, ele meio que se propõe a fazer isso, que é a gente conseguir construir esse banco de dados e quando eu mandar uma query para esse cara, né, novamente, um SQL para esse cara, ele conseguir resolver isso nesse grande volume de dados aqui, por maior que ele seja, ou coisa do tipo, ele conseguir resolver isso. E ele resolve isso da mesma forma que o Pig resolve. Ele transcreve isso para MapReduce e consegue escalar isso em diversos clusters para resolver o problema e me retornar a resposta da minha query SQL ali, tá bom? Talvez é por isso que o pessoal gosta de dar um entendimento mais de DW do que de banco de dados, tá? E aí talvez eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, acho que no terceiro bullet aqui. Mas então, assim, qual que é a proposta do Hive? O Hive, ele mantém ali um esquema, né, que a gente chama de MetaStore, que é o metadado, né, das minhas tabelas, a estrutura do meu banco de dados. O dado mesmo, via de regra, ele fica onde ele já estava, né? Ele fica lá no meu Data Lake, ele fica lá no meu HDFS, tá bom? Então, ele mantém isso e ele, além de ser esse MetaStore, ele é esse tradutor, né? Ele é esse grande processador do meu SQL em MapReduce para resolver os problemas que eu tenho aqui, as queries que eu mando executar, tá bom? Não, era exatamente isso que tinha que falar, né? Ele processa as queries em SQL, traduzindo para MapReduce. E, por último, um negócio que eu acho legal de falar é que a gente chama ele, que eu estava falando, de estrutura de DW, não de banco de dados, porque ele é realmente ideal para grandes processamentos, para queries que vão ser lentas, mas vão me dar uma resposta de negócio importante, mas não para um conceito de banco de dados mesmo, OLTP, ou talvez muitas vezes as pessoas usam o termo aqui que o Hive não é para BI. E talvez isso seja meio confuso, porque, poxa, ele é um DW, né? DW é meio que BI. Mas o que a galera quer dizer aqui, talvez até já falando um pouquinho para a galera de Power BI especificamente, o que a gente quer dizer aqui é que ele não é um modelo, ou ele não é ideal para um modelo Direct Query, tá? O que eu quero dizer com isso ele é para BI, né? Ele é para construir um grande DW e responder perguntas perguntas de negócio em larga escala, através de queries SQL nesse grande banco de dados, porém, ele não dá essas respostas com facilidade, né? Assim, partindo do pressuposto que eu tenho um grande volume de dados aqui no meu HDFS, né? Então, o que eu vou fazer é mandar uma query para esse cara, ele vai transformar isso em MapReduce, escalar isso em diversos servidores, fazer esse cálculo e tudo mais, e me retornar. Então, ele vai demorar aí, no mínimo, segundos, quiçá minutos, quiçá horas, para me dar esse retorno, tá bom? Então, ele não é um BI ali de dia a dia com interação de usuário. É isso que as pessoas querem dizer quando falam que o Hive não é para BI, mesmo que ele seja uma ferramenta de DW. Tá bom?
Ok, peoples? Ok. Ok. Beleza. Bom, acho que esse é talvez mais próximo do nosso dia a dia, já dando um spoiler, né? Tá, é exatamente essa tecnologia que temos também lá dentro do Databricks, né? Quando a gente faz consultas lá no nosso cluster on demand, não, como é que chama o cluster lá? Cluster interativo do Databricks, ele tem um modelinho de Hive ali, literalmente, né? O Spark e tal. E aí, continuando, acho que o último cara que eu gostaria de comentar, mas esse é literalmente um comentário, mas porque eu acho que ele é muito relevante como é que chama isso? No ecossistema Hadoop, é o Zookeeper. E aí, novamente, eu gostaria de fazer uma pausa para mais um maravilhoso nome da estrutura, igual o Yarn, o Yet Another Resource Negotiator. O Zookeeper, ele é exatamente o que o nome diz. Eu acho que não tem como definir melhor esse cara, no sentido de ele é o cara que organiza o negócio todo, nessa zona toda que acontece ali, né? Todos esses animaizinhos desse zoológico, né? Ele é o carinha que controla isso tudo, tá bom? Que coordena a execução disso tudo. O que eu quero dizer com isso é, se eu construo um algoritmo de MapReduce e eu mando executar, por que que isso funciona, né? Quem que está trabalhando ali por trás dos panos para fazer isso funcionar? E eu acredito que são literalmente esses dois carinhas, né? O Zookeeper e o Yarn. E eu até fiz, isso daqui também é meio tradução do Tuco, tá? Mas o meu entendimento ele é muito de que o Zookeeper está para a parte lógica, assim como o Yarn está para o físico, para os recursos ali, né? O Yarn ele negocia os processadores, né, PROC, memória e tal, e o Zookeeper ele controla a parte mais software da coisa, tá? Então é um pouco de, claro que servidor que está online, para quem que eu posso enviar isso, mas o servidor está me respondendo, meio que fica pingando os servidores, vendo quem está funcionando, se alguém caiu, se não caiu, ele manda o Yarn subir outro e passar aquele problema para aquele outro, tal. Então, ele está sempre coordenando a execução de tudo que eu estou fazendo aqui, desses jobs, seja de Spark, de Hive, de MapReduce ou do que for, tá bom? Então, acho que é importante a gente entender quem que é esse cara, ou pelo menos saber da existência dele ali, porque, bom, ele que faz ele que maestria a coisa ali, que faz o negócio acontecer. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Tem mais uma coisa aqui que é... Tá. Já falei um pouquinho disso, né? Mas ele funciona muito através do que eu falei de ping, né? Ele funciona muito através de broadcast, né? De manter, ver se a galera está online, ver se a galera está disponível, se está funcionando, ordenar as tarefas, receber o retorno, falar que já retornou, né? Ele que faz essa conversa ali dessa grande frota de servidores que eu tenho à minha disposição para resolver um problema. Tá? Ok. E aí, por último, pessoal, o buraquinho que ficou aqui nesse meu desenho é onde eu gostaria de encaixar a nossa próxima aulinha, né, ou o nosso próximo QTEC, né? E aí, por isso que eu falei um pouco disso tudo, mas porque esse cara funciona junto dessa arquitetura como um todo, né? Na verdade, ele leva o nomezinho Apache, não é à toa, né? Mas ele funciona junto dessa arquitetura, ele herdou muito do entendimento dessa arquitetura. Já dando um spoiler, né? Eu acho que ele é bem paralelo a esse carinha, né? O MapReduce se propõe a resolver o problema de Big Data de uma certa forma, que a gente já entendeu um pouco mais como porém o MapReduce ele utiliza muito o disco para ser mais específico, né? Ali naquele conceito de mapear, distribuir nos servidores e depois reduzir e tal. Ele está fazendo isso naquela frota de servidores, distribuindo isso, mas muito disco e tal. E o Spark ele tenta fazer os mesmos trabalhos, né, as mesmas soluções de analytics, de problemas de negócio em grandes volumes de dados, também utilizando HDFS e Yarn, mas ele tenta fazer isso muito, né, assim, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas de uma certa outra forma, que eu acho que vale mais a pena a gente discutir em outra aula, mas o grande paradigma aí talvez seja que ele soluciona mais in memory os problemas, né? E aí, acima desse cara, a gente tem diversas bibliotecas, frameworks específicos, né, que eu acho que a gente vai discutir também melhor num próximo momento, mas para a gente trabalhar nesse cara, e aí é interessante a gente ver que todo mundo foge para a mesma solução, né? Pig, Hive e, consequentemente, a Spark também tem um framework específico para lidar com SQL e processar através do modelo Spark de processar as coisas, mas ele também tem um framework específico para streaming, para IA, para machine learning,
e para banco de dados Graph, né? Aqui nós não estamos falando de dashboards, não estamos falando de gráficos, estamos falando de make NoSQLs ou de relacionamentos Graph entre dados, tá bom? Mas isso eu vou deixar para uma próxima. Acho que era isso, pessoal. Eu esqueço tanto que eu falo em QTech. Ô, Tu, tem uma dúvida no chat aí, ó. Oi? Uma dúvida do quê? No chat. Boa. Custo disso é cobrado por hora ou por processamento? Cara, boa. Vamos lá. Esse cara, ele é literalmente o mais open source it gets. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele não é literalmente um produto, né? Na verdade, a gente viu aqui que eles são diversas ferramentas, softwares e tal. E aí, na real, e aí a gente já teve alguns clientes, mas principalmente leads, eu acho que a Q2, talvez a gente nunca trabalhou num projeto literalmente Hadoop ou muito voltado especificamente para uma arquitetura desse tipo, não. Eu acho que nossos clientes, via de regra, eles sempre estão trabalhando ou em AWS ou principalmente Azure e tudo mais. Eu lembro que eu conversei com alguns leads ultimamente que tem um modelo mais open source, mas o que eu quero dizer com isso via de regra, se alguém escolhe ir por esse caminho aqui, e aí existem diversos motivos para ir por esse caminho, mas alguns deles começou muito cedo, antes de surgir as grandes nuvens, facilitando um pouco desse trabalho, e aí você começou numa época que isso não existia, então você teve que criar essa arquitetura toda. E outro grande motivo você não quer usar uma nuvem, você quer ter isso em casa, você quer ter um controle maior, um ajuste fino maior, você quer usar open source, eu já vi diversos desses justificativos, tá bom? E contando isso tudo para quê? Normalmente, quem está trabalhando com Hadoop ou a arquitetura de Hadoop, ela é open source, então a gente não tem um custo dela. O custo dela é total a infraestrutura que você utilizou para construir isso. Então, ela vai muito do cliente, do projeto ou do que você quiser, tá? Para quem quiser até estudar, aprender mais sobre Hadoop especificamente, tudo isso que a gente falou aqui, apesar de ser para tratar Big Data e apesar do propósito ser trabalhar distribuído, praticamente tudo isso a gente consegue construir com uma máquina virtual. Eu consigo fazer toda uma instalação desse cara, ou pelo menos numa fake máquina virtual, num fake, assim, se rodar tudo na minha máquina, num conjuntinho de máquinas minúsculas virtuais ali, ou coisas do tipo, tá? Então, o que eu quero dizer aí é que a gente pode ter o tamanho que a gente quiser desse negócio e o custo vai ser totalmente ligado à minha infraestrutura. Normalmente, quem usa muito, porque não quer trabalhar com a nuvem, usa muito on-premises. A título de curiosidade, as nuvens, normalmente, elas têm algum serviço voltado para utilizar um Hadoop mais nativo, né, digamos assim. No fundo, vários dos serviços que a gente usa, por exemplo, na Azure, eles usam esses conceitos apresentados aqui hoje por trás dos panos, mas não falam, né? Então, assim, o próprio Hive se aproxima muito do Synapse, né? Do Athena, né? Talvez o Drill se aproxime mais, né? O Apache Drill. Mas aí meio que a título de curiosidade. Então, assim, esses caras foram os que fizeram surgir todas as tecnologias de hoje, mas todas essas nuvens têm um serviço específico para subir um Hadoop. Na Microsoft, por exemplo, é o HD Insights, né? O HD Insight é um serviço que serve para subir de uma forma fácil toda essa arquitetura que já pré-configurada, tá? O que ele faz é literalmente subir um servidor que já tem instalado e configurado Yarn, MapReduce, Zookeeper. De fato, você pode pedir para ele já vir pronto com Kafka. Pig, Hive já vem pronto. Não sei, Storm, esses outros caras talvez não, tá? Então, mais ou menos todo esse conjuntinho que ele já vem meio pronto ali, já vem com uma interface Ambari para você lidar ali com todos esses serviços e tal. E o que ele vai te cobrar, tanto ele quanto se você construir isso em casa, é a sua infraestrutura, tá? Então são os servidores que você escolheu. A título de curiosidade sobre os testes que foram feitos quando lançou esse cara lá nos anos 2005, 6, 7, não lembro mais quando foi exatamente, mas eu falei dos dois malucos lá que estavam tentando construir o Apache Nut, eles estavam com um problema de tentar escalar o Nut, né, no fundo o HDFS dele, para mais do que algumas centenas de servidores. Tá? Então, eles estavam conseguindo trabalhar com, sei lá, 200, 300 servidores, não estavam conseguindo escalar mais que isso. E quando eles foram para Yahoo e desenvolveram o Hadoop, né? Então, em resumo, esses carinhas aqui,
eles conseguiram, num primeiro teste, escalar até 1.000 servidores de processamento, e num segundo momento, acho que foi em 2009, até 4.000 servidores para processar como se fosse um algoritmo de MapReduce num volume de dados bizarramente grande, né? Então, eu estou dando essa ordem de grandeza aqui para a gente entender o custo disso, né? Então, imagina você ter que subir 4.000 servidores para resolver um problema. No fundo, você vai pagar por isso, tá? Não por toda essa arquitetura que eu te falei, todo esse software, porque tudo aqui é open source, tá bom? Respondi essa pergunta? Quem que fez aí? Quem leu para mim foi o Léo, né? Foi o Newton. Ah, beleza. Respondi, Newton? Respondeu. É que só minha dúvida é que, igual você falou, tem... Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. É porque, igual mesmo você falou que uma consulta no MapReduce, ela pode ou demorar horas ou questão de minutos. Aí eu fiquei pensando, o que seria mais vantajoso? Eu ter uma infraestrutura a custo de hora ou a custo de processamento de CPU? Entendi, massa. Cara, é legal você falar isso então, porque eu não falei essa palavrinha, né? Mas esse cara, normalmente, ele é literalmente um IaaS, né? Você paga a infraestrutura. Então, você não está pagando a hora do processamento específico, você está pagando o tempo que as máquinas ficaram ligadas. Mas, normalmente, o cliente que escolhe, a empresa que escolhe construir essa arquitetura, ela quer ter essa infraestrutura provavelmente ligada, quase que meio que full time ali, para ter tudo isso disponível. O que ela provavelmente faz é só num caso, né, de um processamento mais elevado, ela escala mais servidores para resolver o problema e depois desliga. Mas ela tem um básico ali de provavelmente, não sei, uma quantidade de algumas dezenas de servidores já pré-ligadas, sempre configurados para segurar tudo isso, né, funcionando constantemente. E quando eu mando algum algoritmo MapReduce, eu subo aí mais alguma dezena, centena de servidor para resolver o problema e depois desligo. Isso é legal porque isso liga muito com o Spark, né? Se a gente for discutir depois um pouquinho de infraestrutura, como manter um ambiente de Databricks, que eu acho que é uma aulinha massa da gente ter também, no fundo é mais ou menos a mesma coisa, né? O Databricks e o Spark, eles funcionam com mandar um job para executar lá dentro, né? Também é uma forma que o MapReduce, eu mando um job de Spark e esse cara sobe um cluster de máquinas ali, né? Um conjunto de máquinas, resolve o problema e desliga. E a gente paga o tempo dessa infraestrutura, ok? É isso.